Para tudo que esse vídeo pode ser a salvação da reforma do teu banheiro. Eu venho daqui dar dicas valiosas de passo a passo que você pode fazer aí para não ter erros e não ter mais gastos desnecessários. Bora! Oi, eu sou Laura Carlos, Design Interiores, e eu venho aqui dizer hoje que banheiro é aquele lugar na casa que tem grandes chances de dar dor de cabeça quando entra em reforma. Não é um ambiente fácil porque tudo que envolve ali é quebra-quebra. Não é simplesmente você colocar aquele papel de parede ali e não gostou, tira e acabou-se a história. Não, quando envolve quebra-quebra, tudo fica mais difícil. Eu venho dar uma dica super valiosa aqui porque esse ambiente está super ligado ao bem-estar. Imagina que todas as vezes que você chega do seu trabalho, você vai tomar aquele banhozinho quente ali, muitas vezes você passa horas ali, a mulherada adora isso, e isso tudo vai influenciar justamente, como eu falei, na sensação de bem-estar. É um ambiente que geralmente as pessoas gostam de uma velinha ali para tomar um banho mais relaxante, gosta de botar umas flores, umas plantinhas secas para dar um ar ali, um cheiro bacana. Então tá sempre muito ligado a como você se sente. O que isso pode influenciar totalmente na personalidade dele. Então, quando eu venho falar de cores e bem-estar, eu quero dizer aqui que pare e pense como você quer se sentir ali. Imagine que se você gosta mais dessa parte mais confortável, então você vai preferir uns tons mais amadeirados, você pode puxar numa parte mais campestre, ou então muitas vezes não, eu não tenho essa pegada, eu gosto muito de um ar mais urbano, então eu tenho mais aquele uso do branco, do preto ali, aqueles metais pretos agora que está super em alta. Então, como é aquela identidade daquele ambiente que vai fazer você se sentir super bem? Vale a pena pensar nisso antes de fazer a reforma para não colocar certos materiais e depois, não gostei, eu tenho que remover, porque vai lhe custar muito mais caro. Pegando o gancho aqui da primeira dica, os tipos de materiais é fundamental para a gente não ter erros. Porque naquela área que a gente toma banho ali no box, ele tem que ser, por exemplo, um porcelanato mais áspero. Ele tem que ser aquele tratado. Porque imagina que caso você não coloque, aquela água cai e o pezinho vai, não vai dar certo. Então pensa como todo, o que vai colocar na parede, se ele vai dar certo com a do box, toda essa parte de material para que não tenha erros e você acabe economizando. E se por acaso na reforma desse banheiro você não queira fazer exatamente um quebra-quebra, pensa mais em que tal pintar aquele revestimento que você tem ali. Você pode botar ali uma tinta epóxi à base d'água nas áreas mais secas ali, mas na área dentro do box tem que ser a base de solvente, gente. Isso é uma super dica. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que pintam a base d'água na área do box, mas com o passar do dia a dia, é aquele banheiro que usa muito, acaba saindo tinta. Então eu não aconselho. Nas áreas que der para pintar e dar aquela cara, aquela reformulada, pode colocar a base d'água. Mas onde tiver água, no box tem que ser a base de solvente. Na paginação de pisos e esse assentamento desse revestimento, eu venho traduzir aqui para você isso. Às vezes pode parecer uma besteira, mas eu digo a você que se isso fizer bem direitinho, vai fazer super diferença. Sabe quando a gente tem aquele piso ali naquela reforma, coloca o piso, mas aí quando vai subir aquele revestimento na parede, o rejunte ali, aquela linha, ela não encontra uma com a outra. É exatamente isso que eu tô falando. Às vezes pode parecer uma coisa muito pequena, mas quando a gente tem um encontro dessas linhas, visualmente fica muito legal. Porque justamente vai dar aquele ar de continuidade de que aquela coisa foi feita exatamente para aquilo. Dá aquele ar pensado e fica o acabamento muito mais bonito do teu banheiro. E tá gostando desse conteúdo? Aqui eu falo sempre sobre o universo da decoração. Fica por aqui comigo, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo e deixa aquele velho like. No meu antigo apartamento eu tive um probleminha exatamente relacionado a isso aqui. Quando foi assentado o piso, não houve a inclinação certa para que a água escorresse diretamente do ralo. O que isso traz um grande probleminha, porque muitas vezes fica criando lodo ali, o porcelanato que ficou acúmulo da água vai se desgastando diferente e fica muito feio. A solução aqui é que se você, por exemplo, tiver uma pedra grande num box pequeno, tem que ir para a inclinação, jogar água realmente direcionada ao ralo, e naquele outro, muitas das vezes você vai ter que fazer um corte diamantado. A própria pedra, ela é dividida em várias para que faça com que aquela água do chuveiro venha e todas canalizem para o mesmo lugar. E falando em direcionamento de água para o ralo, bora falar do ralo propriamente dito? Ai, Laura, mas ralo? Quem já viu falar sobre ralo agora? Minha gente, ralo pode ser um problema que vocês nem têm noção.
Mas aqui eu não vim falar de problema não. O que eu quero dizer é o seguinte, que ralo no mercado tem aqueles simples, aqueles vários que a gente coloca, e aquilo ali não tem muito problema. Mas na verdade, hoje em dia existem uns ralos que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção nele. Ele não é errado, ele não é feio, pelo contrário, eles são belíssimos, que são ralos lineares, aqueles mais invisíveis ali. O que eu quero chamar a atenção aqui a você, como eu disse, eles são belos, são maravilhosos, deixam um ar diferente ali realmente da área do banho. Mas preste atenção que às vezes ele não pode ser para você simplesmente, porque eles precisam de uma manutenção um pouquinho mais ali acirrada, um pouquinho mais próxima. Porque imagina que você está tomando banho e geralmente mulheres caem muito cabelo e tal e sempre vai pro ralo. Então ali sempre tem que ser aquele ralo que você tem que dar atenção de pegar ele, abrir, tirar o que tem de dentro. E muitas vezes você não tem esse saco de fazer isso, a verdade é essa. Ou então você não tem quem faça, aí também não quer estar lidando com aquilo. Então talvez esse tipo não seja apenas para você. Ele é funcional para outros tipos de pessoa. Fique só atenta a isso, que são belos, lindos, mas para você não investir exatamente naquele produto e quando vê, ai meu Deus, um saco, eu tenho o tempo todo tá tirando cabelo, tá chegando perto dele. Então fiquem atentos. Quando a gente fala entre cuba, essa relação de cuba e torneira, tem que se prestar bastante atenção à sua necessidade. Eu não vou falar tudo sobre cubas aqui, mas eu vou deixar linkado nos cards um vídeo que eu falo mais sobre elas. Mas só para você ter uma noção que isso aí tem que ser muito bem dosado com o que você tem no seu banheiro. Se o granito é maior que você tem, se ele é um pouco menor, tudo isso vai influenciar. Se você gosta de botar umas besteirinhas naquele banheiro, aquelas frescurinhas ali, a gente tem que saber qual é a melhor cubra para você. Porque eu vou dar um simples exemplo, quando você não tem muita área de bancada, investe naquela cuba de apoio e ainda por cima aquela torneira é super grande ali, assim, ela vem alta, numa cuba pequenininha, pensa como tu vai no teu dia a dia manejar aquilo ali, como é lavar o rosto e aquela água ir por ali. Então, às vezes a escolha da cuba errada dá super dor de cabeça, então fique atento a isso. Isso aqui é uma das coisas que eu mais vejo o erro. Marcenaria, se ela não for pensada exatamente como é o estilo da sua família, o seu estilo dentro de casa, pode dar super errado porque fica sempre faltando coisas ali. Imagina que se você é uma pessoa que é cheio de creminhos, cheio de potinhos, às vezes, muitas vezes não tem muita área ali, coloca só um armário inferior ali, quando vê, falta para guardar coisas. E aí fica pensando, eu devia ter botado uma marcenaria por trás do espelho, por exemplo, que é onde eu vou guardar minhas coisas. Então, se você não pensar na marcenaria como é o estilo ali, pode dar um grande erro. Outro exemplo é quando você tem aquele banheiro que é cheio de nichos ali, porque você idealiza que vai botar várias coisinhas pequenininhas para guardar, então tudo muito aberto. E quando vê, no dia a dia, isso fica pote saindo, fica frasco não sei quando, e aquilo é muito pouco para você. Então, às vezes, deixar as coisas à mostra ali não é tão legal assim. Então, pare e pensa como vai ser a organização desse banheiro, essa limpeza, para que ele fique com a manutenção bem certinha e a marcenaria faça parte daquele ambiente. E fique, obviamente, agregando ali valor ao espaço. Ai, Laura, meu box é tão apertado, toda vez eu tenho que passar de lado, me espremendo, ou então murcho a barriga. O que foi que eu fiz de errado? Gente, box tem que ter pelo menos, no mínimo, 60 centímetros. Mesmo assim, eu, Laura, acho um pouco apertado. Eu acho que pra mim 70 ali é bem ideal. Porque justamente para quando acontecer isso, de estar o tempo todo puxando a barriga ou estar se apertando naquilo ali. Mas o que eu venho dizer agora é que box tem que ser uma coisa também pensada. Porque hoje em dia os banheiros não são tão grandes assim. E para dar essa sensação de amplitude, a dica aqui é que você faça ele mais incolor. Ou se não de cores bem claras. Porque quando você tem aquele box mais escuro, mais preto, dá uma sensação de aperto e diminui um pouco visualmente o teu banheiro. E se você quer aquele box mais elegante, mais imponente, coloca ele até o teto, é uma excelente opção. E falando em amplitude, bora para espelhos. É uma peça fundamental no banheiro que todo mundo tem, todo mundo usa e todo mundo gosta. E todo mundo necessita. Espelho pode ser super aliado, mas também pode ser uma dor de cabeça. Então pare e pensa o que ele vai fazer ali naquele ambiente. Muitas vezes a gente precisa de uma marcenaria, como eu disse anteriormente, só a parte inferior não é suficiente. Então a gente pode botar uma marcenaria e um espelho pela frente e aquilo vai ajudar ali no espaço. Ou às vezes se você tem aquela pessoa que é muito alta em casa, então não pensa ele de uma forma mais horizontal. Pense ele talvez de uma forma vertical ali, que vai obviamente dar para todo mundo. Porque eu já ouvi histórias aqui que todo mundo da família é baixinho e o espelho dá super bem, mas tem aquele super alto em casa que fica aqui, ó, e não consegue ver e todo o tempo tem que se abaixar. E a pior coisa é a gente estar lidando com a má ergonomia da história.
E puxando o gancho desse espelhinho aqui, nada mais convidativo a gente falar de maquiagem e falar de fazer a barba. O espelho é super aliado nisso aqui, mas que tal a gente fazer uma iluminação pensado para isso? Todo mundo necessita e a mulherada reclama demais quando a iluminação é errada. E os homens também, porque não dá para ver direito a barba. Então eu vou fazer uma amostra de parte prática aqui com vocês. Eu vou pegar meu bastão de luz aqui para que você veja o que eu estou falando. Imagine que se a iluminação aqui, ela é uma, mas quando a gente tem aquela iluminação só geral, veja que meu rosto faz muita sombra e isso é péssimo para quem quer se maquiar e quer também fazer a barba. O ideal aqui é que ela venha de uma forma frontal e de preferência difusa. E se você também não sabe do que é isso, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo sobre iluminação e todos os seus tipos. Então, além do tipo do espelho, pense na iluminação que vai favorecer nesse conjunto aí, porque no dia a dia o seu bem-estar vai agradecer. E depois dessa enxurrada de conhecimento por aqui, eu vou lembrando você de se inscrever nesse canal, porque hoje eu vou ficando por aqui e espero ver você mais vezes. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Reforma de... Não, reforma não, peraí. Ai, Laura, eu tô ficando louca com a reforma do meu banheiro, me ajuda! Ficou médio, não foi? Ai, meu banheiro tá se acabando! Tá, corta. Hã? É assim? Ei, top, viu? Capa de revista que nem existe mais. Não, essa eu não vou não. Que você dê o seu like, like. Oi, eu sou Laura Carlos. E aí, finalizamos? Liberdade, é!